Nessa última semana eu tenho visto muito o caso da Luísa Sonza, que levou ao público o fato dela ter sido vítima de traição. E o que não é novidade alguma na nossa cultura, o que eu tenho visto muito é a manipulação dos fatos para que mais uma vez a culpa seja jogada na vítima, o que costuma acontecer muito quando essa vítima é uma mulher. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre esse mesmo comportamento. É um vídeo em que eu falo sobre o caso da Shakira e da Lara Nesteru, que eu deixei o link aqui na descrição. Esse caso da Luísa Sonza me fez pensar em como que a nossa sociedade costuma tratar os acontecimentos, como a história geralmente é contada pela lente que não favorece as mulheres, como é louco o quanto isso se repete há tanto tempo e como, na real, as coisas não têm mudado. Na verdade, o texto para esse vídeo já estava escrito quando isso da Luísa Sonza virou notícia. Ele estava agendado para ser gravado no mês que vem, só que eu achei tão importante trazer esse mesmo tema para esse momento agora em que as pessoas estão mais abertas para esse tipo de discussão. Eu acho que esse vídeo ele pode contribuir ainda mais aí nessa discussão. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar algum tema que chamou a minha atenção durante a semana. Então o que você tem a fazer é colocar seus fones de ouvido e ir fazer suas coisas enquanto eu explico para você aquilo que eu aprendi sobre coisas que você provavelmente nunca pensaria, mas que podem mudar a sua maneira de enxergar a realidade, melhorar a sua mentalidade e de quebra te tornar uma pessoa muito mais interessante para avançar na vida. E se isso é algo que chama a tua atenção, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu posto aqui agora 2 vezes por semana. Dá um like se você estiver gostando, até pro tio YouTube saber que pode te enviar mais do meu conteúdo, e vamos parar de enrolar e vamos pro vídeo. E se eu te dissesse que o rock foi criado por uma mulher, que a mulher mais odiada pelos fãs dos Beatles foi e ainda é vítima de uma grande injustiça, que a Cleópatra foi muito mais do que uma mulher atraente, e que uma das famílias mais poderosas e influentes do seu tempo aqui nos Estados Unidos chegou a recorrer à lobotomia para sua filha de 23 anos porque ela era um constrangimento por ter um espírito livre. A ideia para esse vídeo surgiu a partir do uniforme de um time de futebol. Isso mesmo. Eu tava lá cuidando da minha vida quando uma amiga minha me mandou uma mensagem: amiga, olha isso. Quando eu vi, eram as fotos do time de futebol feminino do Corinthians. Então, a iniciativa em si, ela não é tão recente, mas pra mim, assim, eu não sabia, então pra mim era novo. Eles estamparam nas camisas do time frases machistas muito comuns que eles viam sempre nos comentários lá dos vídeos da internet. E dentre essas frases tinha coisa do tipo: mulher é na cozinha, não é jogando futebol. E isso me fez pensar, gente, se tem uma coisa que a gente aprende quando a gente começa a estudar a história, ver a história de maneira mais crítica, mais observadora, com relação ao comportamento das pessoas, as coisas que elas acreditavam. Se tem uma coisa que a gente entende, além de que o que realmente move as pessoas, principalmente as pessoas que estão lá em cima, é dinheiro e poder e não essa coisa romântica que passam pra gente na escola, é que os homens vêm há muito tempo, durante a história, dando um jeitinho de varrer a gente pra debaixo do tapete. E infelizmente, eles têm a ajuda da gente mesmo. As próprias mulheres ajudam os homens a varrer a gente para debaixo do tapete. Tem tantas mulheres ao longo da história que foram apagadas, ou que a sua história foi reescrita de acordo com a lente dos homens, que chega a ser ridículo. Com isso, o que a gente acaba conhecendo sobre essas mulheres é o que foi a versão mais confortável para os homens daquela época. Então aqui nesse vídeo eu trago algumas dessas mulheres que você provavelmente já ouviu falar, mas com certeza o que você ouviu falar delas não é o que realmente passou. No mês passado, uma amiga minha veio me visitar do Brasil e a gente foi passear em Nova York, né? Claro, porque ninguém vem pra cá pra conhecer Nova Jersey, né, gente? Pra andar na rua, ver casa, levar a Jurema pra passear. Não, a gente vai pra Nova York. Então, a gente passou pela Broadway, pela Times Square, pela Quinta Avenida, e a gente terminou no Central Park porque a gente é chique. E lá no Central Park tem uma homenagem que eles fizeram pro vocalista dos Beatles, o John Lennon. É uma arte que eles fizeram no chão lá com a palavra Imagine. E aí a gente tava conversando sobre o que aconteceu. Pra quem não sabe, o John Lennon foi assassinado em Nova York, e eles moravam aqui, né, ele com a Yoko Ono e tal. E isso é a deixa pra nossa primeira personagem. Então, a Yoko Ono, ela nasceu em 18 de fevereiro de 1933, no Japão, e ela veio de uma família que tinha dinheiro, e ela passou a maior parte da infância e adolescência dela em Tóquio. Mas a situação familiar da Yoko não era tão boa quanto parece, porque a mãe dela era bem fria, e chegava a falar coisas bem duras pra ela. Uma das coisas que a mãe
mãe dela falava pra ela é que ela era handsome. Handsome é bonito, mas pra menino. Mulher sem noção, né, gente? Como é que fala um negócio desse pra filha? E ela também dizia pra Yoko nunca ter filhos, porque ter filhos tinha arruinado a vida dela. Ok, mom. Thanks. Putz, agora que eu me lembrei que a minha mãe dizia a mesma coisa pra mim sobre filho. Talvez isso explique muito, né? Além de como as coisas eram na família, teve a questão também do pai dela, que o pai dela foi preso durante a guerra e ela ficou anos sem saber se o pai dela estava vivo ou se estava morto. Ela e a mãe dela passaram um perrengue danado. Mas fora essa parte do perrengue que elas passaram, a Yoko, ela teve a oportunidade de ir para uma escola super prestigiada e nessa escola ela estudou piano clássico e até canto. E ela sempre se dedicou à arte, ao mundo artístico. E ela era muito boa. Eu não vou me estender aqui muito na vida pessoal dela, porque, cara, a Yoko tem muita coisa pra se falar, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, num ponto lá da vida dela, ela se mudou pra Nova York. E não, isso não tem nada a ver com John Lennon, isso foi muito antes de conhecer ele. Ela se mudou pra Nova York e ela continuou fazendo arte. E ela era muito conhecida no meio artístico, ela era muito respeitada. Inclusive, até hoje, a Yoko ela é considerada uma grande artista e ela é super respeitada nesse meio. Mas pelo que a gente conhece ela? A gente conhece ela como a esposa do John Lennon e a mulher que acabou com os Beatles. É como se ela nunca tivesse existido antes do John Lennon, é como se ela existisse só pra ser a esposa dele. E até depois que o próprio George e o Paul vieram a público e disseram que ela não tinha nada a ver com o término da banda, que a banda já tava terminando, ela não tem nada a ver com a história, mesmo assim as pessoas continuaram culpando ela. E o que mais me irrita nessa história é a fixação que o povo tinha com a aparência dela. Eles achavam ela muito feia pra ele. O que a aparência tem a ver com essa história? Enfim, a história que se repete. E a nossa próxima personagem era muito inteligente, falava 8 ou 9 idiomas, era uma grande estrategista, diplomata, mas a gente a conhece pela sua aparência física e pelo seu poder de sedução. Como eu sempre digo, a história que se repete. A Cleópatra nasceu em janeiro de 69 a.C., provavelmente uma capricorniana, o que explica muito. Ela era filha do cara que mandava lá no Egito naquela época, e quando o pai dela morreu, foi decidido que ela teria que se casar com o irmão dela, para que eles pudessem lá governar. Eu fiquei muito tempo pensando nisso, cara. Imagina você ser forçada a casar com seu irmão. E ela tinha aí em torno de 17 anos e ele, se não me engano, tinha 11, 12 anos. Então, assim, imagina essa situação, você ter que casar com seu irmãozinho de 11, 12 anos. Assim, para eles isso era normal, isso era muito comum acontecer, mas eu fiquei muito tempo pensando nisso. Enfim, eles se casaram, só que eles acabaram se desentendendo e geraram aí uma guerra civil no Egito, mas não é o caso aqui. Não dá pra eu contar toda a história aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu teria que fazer uma série de vídeos só pra contar a história da Cleópatra. E se você gosta da Cleópatra, tem uma série muito boa no Netflix agora. Eu vi a série toda, é realmente muito boa, indico, super indico. Então, vamos ficar aqui no contexto do vídeo. Quando você vai estudar a história da Cleópatra e você compara a versão egípcia com a versão romana, dá pra ver que a nossa ideia de que ela era simplesmente uma mulher muito bonita e sedutora veio da versão romana. Pra quem não sabe, a Cleópatra, ela teve um relacionamento amoroso com César, inclusive eles tiveram um filho. E tem um detalhe, ela tentou fazer do filho que ela teve com ele o herdeiro dele. Imagina a raiva que os romanos tinham dela. E aí a gente tira uma lição disso, que toda a história tem várias versões, e as versões, elas vão de acordo com os interesses de quem tá contando a história. E a esse ponto, eu espero que você já tenha entendido que aqui eu não tô falando só de história com H maiúsculo. Eu tô falando de qualquer história, qualquer coisa que te contem. Então, fica a lição aqui pra gente. Sempre que alguém te contar uma história, pode ser qualquer coisa, até fofoca mesmo, observe quem está contando e qual pode ser o interesse dessa pessoa. Tente observar as outras partes da história, tente se colocar no lugar das outras partes da história também. E sempre se faça perguntas. E essa próxima aqui eu me identifico muito com ela, porque eu acho que meus pais teriam feito a mesma coisa comigo se eles tivessem tido a chance. A Rosemary Kennedy nasceu em 13 de setembro de 1918, virginiana, e ela era a filha mais velha de Joseph Kennedy e Rose Fitzgerald. Rose Kennedy.
Ela era filha do Joseph Kennedy com a Rose Kennedy. Ela era irmã do John F. Kennedy, o ex-presidente aqui dos Estados Unidos, que foi assassinado em 1963. Então, ela era irmã dele. Gente, a versão que a família da Rosemary deu pra ter submetido ela à lobotomia foi que ela sofria de convulsões e mudanças muito bruscas de temperamento, de humor. E que por isso os médicos sugeriram a lobotomia quando ela tinha só 23 anos de idade. E um parêntese aqui. Quando a gente fala lobotomia, pra gente hoje parece uma coisa muito drástica. Só que naquela época, a lobotomia ela era um tratamento milagroso para problemas de comportamento. E adivinhe, a maioria das pessoas que eram submetidas à lobotomia eram as mulheres ou pessoas com tendências homossexuais. Até porque nessa época aqui nos Estados Unidos era proibido por lei ser homossexual. Você ouviu direito, você podia ser preso se você tivesse comportamento homossexual. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando sobre a lobotomia aqui nos Estados Unidos, porque a história é muito legal, cara. Não muito legal, né? Não, Cristiane, muita gente sofreu com a lobotomia. Mas é legal, a história é interessante. Então, se você quiser ver esse vídeo, deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo. Mas voltando aqui pra Rosemary Kennedy. A Rosemary, para as pessoas que estavam ao redor dela, ela era conhecida como uma jovem com espírito livre. O que quer dizer que ela era difícil de domar. E aí você já imagina qual era o problema. Ela era alegre, falava aquilo que ela pensava, não aceitava seguir as normas que eram impostas a ela. E quando a família dela descobriu que a Rosemary aqui já tinha inaugurado, se é que você me entende aquilo que eu quero dizer, eles acharam que eles deveriam consertar a filha deles. Os Kennedy, eles eram uma das famílias mais poderosas aqui dos Estados Unidos e a Rose era um constrangimento para eles. Nos artigos oficiais você vai encontrar que ela sofria de atraso mental devido a problemas durante o nascimento, no processo de nascimento dela. Mas pessoas próximas a ela, se não me engano até a irmã dela, chegou a falar que na verdade ela era normal, ela não tinha nenhum atraso de desenvolvimento. Inclusive teve um médico que veio a público e falou que ela não tinha atraso nenhum, que o que ela tinha era depressão. Várias pessoas que conviviam com a família e conviviam com ela disseram que na verdade ela não tinha problema nenhum, que o problema é que ela não se encaixava aos padrões impostos pela sociedade. Ela não era o que era esperado de uma mulher naquela época. Então, eles foram lá e fizeram a lobotomia nela e o resultado foi devastador. Eles destruíram a vida da Rosemary. Quando ela acordou depois do procedimento, assim, eles conseguiram o que eles queriam. Ela não seria mais aquela jovem livre que fazia aquilo que ela queria, até porque quando ela acordou, gente, ela não sabia falar, ela não sabia andar e ela tinha a capacidade mental de uma criança de 2 a 3 anos de idade. Bom trabalho! Vocês conseguiram. Realmente, ela não ia mais dar. E o que a família dela fez depois disso? Pediu desculpas pra ela? Não. Varreu ela para debaixo do tapete. A Rosemary, ela foi internada lá numa instituição e ela ficou isolada. Nem os irmãos dela tinham contato com ela. E só depois que o pai dela morreu foi quando ela voltou a ter contato aos poucos com os irmãos dela. Ela até conseguiu reaprender a andar, mas ela nunca voltou a falar. E ela continuou com aquele... Agora sim, ela tinha um senhor atraso mental, né? Ela morreu em 2005 com 86 anos de idade, se não me engano. Eu acho que o que mais me impressiona no caso da Rosemary é que eu não tava brincando quando eu falei que os meus pais teriam feito a mesma coisa comigo se eles tivessem tido a oportunidade. E isso é assustador. É assustador ainda saber que ainda teria gente que os apoiaria. E o que a gente pode tirar disso, dessa história da Rosemary, é que esse é mais uma pessoa que se lascou simplesmente porque não se encaixava aos padrões da sociedade, aos padrões que eram exigidos pela sociedade. A nossa última personagem vem pra encerrar o vídeo de maneira um pouco mais suave, eu acho. Na verdade não é tão suave assim.
Mas antes disso, me diz aqui nos comentários sobre quem que você gostaria que eu falasse ou o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Se você gostaria que eu falasse mais de pessoas da história ou, sei lá, qualquer coisa que você queira que eu fale a respeito, põe aqui nos comentários, me deem ideias. Rosetta Tharpe, que era conhecido como Sister Rosetta, nasceu em 20 de março de 1915 em Arkansas. Sim, se fala Arkansas, não se fala Arkansas, não sei porquê, também não concordo, não tem sentido, mas é Arkansas. Enfim, nasceu. Os pais dela tocavam instrumentos na igreja e a igreja tinha um papel muito importante na vida da família. Aqui a gente tá falando de 1915, que foi uma época muito difícil para os afro-americanos devido ao racismo, principalmente nos estados do sul aqui dos Estados Unidos. E um parêntese aqui, gente, eu não tinha ideia do quão bizarra é a história aqui dos Estados Unidos com relação ao racismo contra os afro-americanos e afrodescendentes e os povos indígenas. E o que mais me assustou é que são coisas muito recentes, gente, década de 70. A gente pensa que é coisa assim do passado, né, de muito tempo atrás, mas não, gente, década de 70. Me conta aqui nos comentários se vocês quiserem que eu faça vídeos a respeito, porque eu tô realmente querendo fazer. Mas voltando aqui, Sister Rosetta. A igreja que eles frequentavam, ela era exclusivamente de afro-americanos e era um lugar em que eles se sentiam protegidos e acolhidos, porque os afro-americanos não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. Eles não eram aceitos. Então eles tinham as próprias igrejas, as próprias escolas, as próprias lojas, enfim. Então nessa igreja eles se sentiam acolhidos. A mãe dela, a Katie Bell, ela tocava bandolim na igreja e ela começou a tocar guitarra na igreja com 4 anos de idade, gente. Com 4 anos de idade eu tava comendo sabonete, a garota tava tocando guitarra na igreja. E assim ela foi exposta a princípio ao blues e à música country. Depois, lá pro final da década de 20, a família dela se mudou pro norte, mais especificamente para Chicago. Na verdade, isso não foi só a família dela. Nessa época, o sul tava muito perigoso para os afro-americanos. E muitas pessoas migraram pro norte em busca de uma vida mais segura. Os historiadores, eles chamaram isso de a Grande Migração, que foi o êxodo de mais de 7 milhões de pessoas dos estados do sul dos Estados Unidos pro oeste e pro norte. E isso ocorreu entre as décadas de 1910 e 1970. Então, a Sister Rosetta, ela foi crescendo e foi se dedicando cada vez mais à música. Ela sempre tocava nas igrejas. Gente, esse é mais um exemplo de uma pessoa que eu teria que fazer o vídeo inteiro só sobre ela, porque tem realmente muita história. Então eu preciso resumir ao máximo aqui só para tirar o que tem a ver com o nosso vídeo. Resumindo aqui, a Sister Rosetta, uma mulher afro-americana de origem pobre, numa época em que ser mulher e ser afro era realmente um desafio, na verdade ainda é, né, gente? Através da sua música gospel, experimentando aqui e ali com a sua guitarra, foi quem acabou criando o rock and roll e influenciando diretamente nomes como Elvis Presley, Aretha Franklin, Little Richard e Johnny Cash. Infelizmente, como as outras mulheres que eu mencionei aqui nesse vídeo, sua história não é conhecida como deveria. E muitas pessoas nem sabem da sua existência, como é o caso da Rosemary Kennedy. Então, amigos, o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos que ser mulher e sair dos padrões que a sociedade impõe não é nada fácil, mas que a gente pode sim fazer a nossa história, se dedicar ao que a gente ama e ser muito bem sucedida, sem se importar com o que os outros vão achar, né? E esperem só o episódio que eu tô preparando sobre menstruação. Enfim, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, o que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Se você gostou, dá um like, se inscreva, enfim, aquela coisa toda. E eu vejo você no próximo episódio e por hoje é isso. Muito obrigada. Bye. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.